Agora, pessoal, a gente vai fazer os exercícios sobre potenciação com expoente inteiro negativo, aqui no exercício 6. Então, no exercício 6 é para a gente calcular o valor de cada potência. A gente já viu como é que se faz isso, ó. Vamos lembrar, quando a gente tem um número inteiro aqui, elevado ao número negativo, a gente escreve assim, 1 sobre A elevado ao número positivo, certo? E quando a gente tem uma fração elevada a um número negativo, a gente inverte a fração e eleva ao expoente positivo. Vamos resolver aqui, então. Quanto é 8 elevado a menos 2? Isso é o mesmo que 1 sobre 8 ao quadrado. E isso é a mesma coisa que 1 sobre 8 vezes 8, 64, certo? Quanto é 5 elevado a menos 1? Isso é 1 sobre 5 elevado a 1, positivo. E quanto que é 5 elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui, quanto é menos 2 elevado a menos 4? Isso daqui vai ser menos meio, tudo isso elevado à quarta potência, certo? Quando eu tiver um número negativo aqui, eu preciso enxergar ele como uma fração. Então, eu inverto ela e aí eu fico com um expoente positivo, certo? E aí, como eu faço para resolver isso? Bom, a gente tem o sinal que a gente tem que elevar a potência também. Então, sinal negativo elevado a uma potência par vai dar um número positivo. Então, eu nem vou colocar o sinal do resultado aqui. E o expoente, eu posso jogar ele para o numerador e para o denominador, certo? Então, a gente tem 1 elevado à quarta, 1. E 2 elevado à quarta vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ok? Aqui, meio elevado a menos 3, eu inverto para poder obter um expoente positivo, porque eu só sei calcular a potência com expoente positivo. Inverti. Mas 2 sobre 1 não é a mesma coisa que 2? Então, isso é 2 ao cubo. E 2 ao cubo a gente sabe que é 8. Aqui no item E, menos 3 elevado a menos 3. Então, eu preciso inverter para obter um expoente positivo, porque eu só sei calcular potências com expoente positivo. Tá, então, eu tenho um número negativo elevado a uma potência ímpar. Isso vai me resultar em um número negativo, certo? E aí, esse expoente eu posso passar para o numerador e para o denominador também. Então, isso é a mesma coisa que menos 1 elevado ao cubo é 1. 3 elevado ao cubo é 27, porque 3 vezes 3 vezes 3. Então, o resultado é 1 sobre 27. Menos 1 sobre 27. Aqui, expoente negativo. Como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho que inverter a fração para obter um expoente positivo, porque eu não sei calcular potências com expoente negativo. Mas 2 sobre 1 não é a mesma coisa que 2? Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vai dar 32. Certinho, pessoal? Certinho, pessoal? Então, agora vamos para o exercício 7. O exercício 7 pede para a gente reduzir cada expressão abaixo a uma única potência. Então, não precisa calcular nada, é só para a gente escrever na forma de uma potência só. Então, aqui a gente usa as propriedades de potência, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a menos 3. Isso daqui é um produto de potências com a mesma base. Como é que a gente resolve? Conserva a base e soma os expoentes, certo?
Quanto é 4 mais menos 3? É a mesma coisa que 4 menos 3, que é 1. Então, isso daqui deu 5. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Certinho? Aqui, no item B, a gente tem uma fração, né? Mas, na verdade, uma fração é uma divisão. Então, a gente tem uma divisão de potências com a mesma base. Quando a gente tem isso, a gente conserva a base, que é o 2, e subtrai os expoentes, certo? Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a menos 3. E aqui eu faço o jogo de sinal, menos com menos, mais. Menos 3 mais 1. Eu devo 3 e paguei 1, fiquei devendo 2. Certinho? Esse é o resultado. O item C. Aqui eu tenho uma potência de potência. Então, eu tenho uma potência, 7 elevado a 4, e tudo isso elevado a menos 3. Quando eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso é 7 elevado a 4 vezes menos 3, certo? Então, isso é 7 elevado a... Quanto é 4 vezes menos 3? Eu tenho que fazer primeiro a regra de sinal. Na multiplicação sempre tem que fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. Então, isso é 7 elevado a menos 12. Aqui no item D, eu tenho um produto de potências com a mesma base. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui, então, eu tenho menos 3 mais menos 2. Eu devo 3 e eu devo 2, eu devo 5. Certinho? Vamos para o item E. No item E, a gente tem um produto de potências com a mesma base. A base é menos meio. Então, eu conservo a base e somo os expoentes, certo? Então, quanto é que vai dar isso? Eu devo 4 e devo 1, eu devo 5, certo? E aqui no item F, a gente tem um produto de potências com a mesma base e uma divisão de potências com a mesma base. Qual que eu resolvo primeiro? Então, sempre quando a gente tem uma expressão que envolve multiplicação e divisão, a gente resolve na ordem em que elas aparecem. Então, apareceu primeiro a multiplicação, vou resolver primeiro a multiplicação. Nessa multiplicação, a gente tem um produto de potências com a mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 2 com menos 5 vai dar menos 7, ok? E eu copio a divisão que eu ainda não mexi. Agora, eu tenho uma divisão de potências com a mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho menos 7 menos 1. Então, eu tenho menos 7, menos com menos, mais 1. Eu devo 7, paguei 1, eu fiquei devendo 6. Então, o resultado disso é 3 elevado a menos 6. Então, pessoal, no próximo vídeo eu continuo com a correção destes exercícios.